Neste vídeo eu quero te mostrar o que acontece com o seu corpo se você retirar o pão por apenas 21 dias, 3 semaninhas. Você vai aprender comigo aqui o que vai acontecer com o seu corpo se você retirar da sua vida o pão pelo período de 3 semanas. Fica comigo até o final porque esse vídeo é muito valioso. Eu vou falar sobre o que o pão causa no seu corpo para você entender os benefícios da retirada desse pão tradicional aí, seja carioquinha, francês, integral, todo pão que contém trigo. Combinado então? Então eu te peço que dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, dá um pulinho lá no Facebook, no Instagram e procure por Dr. Rocha, ok? Meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde aqui pela internet. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para você entender o que acontece com o seu corpo quando você retira o pão por 3 semanas, você tem que entender o que o pão causa no seu corpo. O que o trigo atual, esse trigo anão, por que anão? Porque ele é um trigo pequeno, ele é feito por recombinação genética, ele é feito para produzir o ano todo, não é aquele trigo lá dos tempos antigos, né? Quando a gente imagina trigo, a gente imagina aquelas folhas enormes, né? Aquela coisa bonita, né? Aqueles campos com trigo e tudo mais. Não é. Trigo industrial é um trigo pequeno, é um trigo de alta produtividade que contém muito carboidrato e que contém também muito glúten, tá? E mesmo o trigo que se diz sem glúten, você não retira o açúcar dele. O glúten é uma proteína problemática, conforme eu vou te mostrar daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas entenda isso. O primeiro ponto é esse. Quando você retira o pão, você retira uma boa parte dos carboidratos da sua alimentação. Isso aqui vale para você que é diabético, para você que quer emagrecer, para você que está com uns quilinhos a mais, para você que é pré-diabético e para você que é hipertenso também. Porque boa parte da pressão alta vem da resistência à insulina, que é causada não só pelo trigo, mas por qualquer excesso de carboidratos que o seu corpo não consegue mais lidar com esse excesso. Então deixa eu te mostrar alguns pontos interessantes aqui sobre o pão, né, sobre o trigo da qual você faz o pão, para você compreender melhor o que eu estou dizendo e qual que é o impacto disso quando você retira pelo período de 3 semanas o trigo da sua alimentação. Vem comigo, deixa eu te mostrar uns pontos importantes aqui, uns estudos muito interessantes também que eu vou deixar aqui na descrição para você aprender mais e fazer essa experiência e colocar aqui nos comentários os resultados, combinado? Então olha só, o pão, né? Ou seja, todo pão que é feito de trigo branco, pão integral, pão com 7 grãos, tá? Olha o rótulo, se tiver farinha de trigo lá, não importa o tipo, ele é muito rico em calorias, é muito rico em carboidratos, ele é pobre em proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, que é o que é mais importante. Contém glúten na maioria das vezes, né? E o glúten não é carboidrato, é um tipo de proteína que faz com que a massa cresça e dá aquela textura elástica e gostosa do pão. Então, a maioria das pessoas digere o glúten relativamente bem. Agora, uma boa parte não tolera bem. Por exemplo, quem tem doença celíaca, né? É um distúrbio autoimune, né, em que o glúten ele danifica o revestimento do intestino delgado. Ele destrói a absorção dos nutrientes, ele dificulta muito, né? E algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten, não tem doença celíaca, mas tem uma sensibilidade bem variada, podendo ter inchaço, diarreia, dor de estômago. Então mesmo o pão sem glúten também contém muito açúcar, que é a mielopectina B, que é um veneno para diabético, para quem quer emagrecer, para quem tem pressão alta, tá bom? Então o pão ele é muito rico em carboidratos. Só para você ter uma ideia, 2 fatias de pão integral ou pão branco contém cerca de 25 a 30 gramas de açúcar, tá? Seu corpo ele quebra os carboidratos em glicose, ou seja, açúcar puro, o que eleva os níveis de açúcar, obriga seu corpo a produzir muita insulina, você fica com muita insulina e muito açúcar. E algumas pesquisas sugerem que comer alimentos que têm alto índice glicêmico, como é o caso do pão integral, do pão comum, aumenta a velocidade de açúcar e também de insulina. E isso leva a mais fome, ciclos de fome e um risco muito maior de comer muito mais. Você fica com fome o tempo todo, tá? Vou colocar um estudo aqui na tela só para você ter uma ideia melhor disso, tá certo? Esse estudo aqui foi feito com 571 adultos e mostrou claramente a relação entre consumo de alimentos de alto índice glicêmico, como o pão, com aumento de peso corporal. Sobrepeso, obesidade. Um outro estudo feito com mais de 4.000 chineses
foram acompanhadas ao longo de 4 anos. Eu vou colocar esse outro estudo aqui também para você. Muito interessante isso aqui. Esse estudo mostrou que dietas ricas em carboidratos também podem estar associadas a um risco muito maior de ter diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, pressão alta, diabetes tipo 2, obesidade, triglicerídeos altos, aumentando o risco de você ter o quê? Infarto, derrames. Então, esses estudos indicam que aumentar a ingestão de fibras, por outro lado, pode diminuir o risco de doença cardíaca coronária. E o pão é pobre em fibras. Tá? As hortaliças é que são mais ricas em fibras, como o abacate também, outra fruta importante, melhorando aí a saúde e as bactérias saudáveis do seu corpo, te trazendo muito mais saúde. Então, o caminho não é pelo pão integral. Então, resumindo aqui, o alto teor de carboidrato do pão, ele pode aumentar o açúcar no sangue, ele aumenta, na verdade, aumenta a fome, fazendo com que você ganhe peso, fazendo com que você controle seu diabetes se você é diabético, tá? E que você tenha grande chance aí de desenvolver pressão alta também. Os grãos também, eles contêm antinutrientes, como o ácido fítico. Isso faz o quê? Dificulta a absorção de vitaminas e minerais do seu corpo, como ferro, como zinco, como magnésio e o cálcio, que são essenciais. Então, quando você retira o pão por 3 semanas, uma coisa que eu sempre observei, isso eu quero que você anote agora, para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Esse é um vídeo bem direto, bem prático, bem rápido, para te mostrar a importância de retirar o pão da sua vida. Olha só, ao longo da minha vida toda, né, da minha jornada médica, né, para quem não sabe, a minha formação é médica, mas desde 2015, eu me formei no final de 2001, trabalhei até 2015 em consultório médico, com saúde pública, com comunidades de vários lugares, principalmente no estado do Ceará, também lá em Goiás, que é minha terra natal, e grupos de hipertensos, né, grupo de diabéticos, obesos. Nesse período eu aprendi uma coisa, que não tem remédio no mundo que controla a diabetes, tá? Não existe. Por quê? Porque a alimentação é que manda. E o pão acaba sendo o pior vilão de todos. E as pessoas que retiraram o pão, quando eu tive acesso à alimentação inteligente, alimentação de baixo carboidrato, que foi adotada pela Suécia em 2011, eu comecei a adotar na comunidade que eu trabalhava em 2013, eu comecei a ver uma coisa muito interessante. Quando eu tirei o pão, quando eu ensinei os pacientes a retirar o pão, o que aconteceu? O que aconteceu com aquele povo, com aquelas pessoas? Quem tinha diabetes controlou a diabetes com facilidade e também emagreceu. Ou seja, em 3 semanas você vai perder peso aí, uma média, se você tiver com muito peso, só uma média, cada pessoa é única, né? Mas só para você ter uma ideia, você pode perder aí facilmente de 1,5 kg até 4 kg de peso cortando o pão por 3 semanas, tá? Por 4 mais ainda, tem gente que perde 4, 5, 7, 8 quilos. É claro que uma parte dessa perda é devido ao excesso de líquido que está no seu corpo retido. Porque o pão, ele incha seu corpo. O glúten e o açúcar do pão, ele deixa seu corpo inchado. Assim como o excesso de outros carboidratos. Mas esse vídeo aqui, eu quero falar mais do pão, da importância que o pão tem nesse inchaço. A pessoa desincha. Isso mostra aquela perda inicial rápida de peso. Sabe aquela perda de 1,5 kg, 2 quilos em 2 semanas? Você vai perder isso aí fácil. Se você quer perder uns quilinhos aí, retira o pão por 3 semanas, depois você deixa aqui o comentário. Ou me conta aqui se você já retirou e qual foi o impacto disso. Esse é o primeiro ponto, você vai perder peso rapidamente. Agora, perder peso não significa que você vai emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Perder peso, você vai começar perdendo aquele excesso de líquido, depois seu corpo vai se transformar literalmente numa máquina de queimar gordura se você fizer alimentação inteligente, tá? Se você adotar a alimentação certa, adotar as dicas que eu coloco aqui. O pilar da alimentação é muito importante. Fazer musculação também é importantíssimo, ganhar massa magra, queimar essa gordura da barriga aqui. Então, retirar o pão vai fazer com que você perca peso, que você controle a diabetes com muito mais facilidade, tá certo? Perdendo peso fica mais fácil controlar a pressão arterial se você é hipertenso. Você vai emagrecer. Você vai notar também nesse período talvez uma abstinência. Por quê? Porque o pão é como se fosse uma droga. Ele é uma droga. O açúcar é uma droga poderosa que ativa receptores idênticos a receptores de drogas pesadas como a cocaína, por exemplo. Um estudo feito em Harvard, na Universidade de Harvard, mostrou que o pão, ele tem a propriedade, a capacidade de ativar áreas do cérebro de prazer que são as mesmas que são ativadas pela cocaína. As mesmas. E fizeram estudo com ratos, com mamíferos que são realmente muito próximos da gente do ponto de vista biológico, metabólico, hormonal, onde os ratos tiveram abstinência muito maior retirando o pão do que retirando cocaína, tá? Aqueles que eles davam, né, constantemente essa droga e
você considere o pão como uma droga. Tá? É uma droga legal, porque o açúcar é uma droga, vicia, ativa áreas de prazer na nossa mente. Então você pode ter em uns períodos, você vai ficar mal-humorado, vai ficar irritado. Aí você toma bastante água, bastante líquido, um pouquinho de sal grosso em cima, né, da salada, já vai melhorar esses sintomas. Você tem que passar por esse período para fazer do seu alimento o seu melhor remédio, focando em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, os alimentos que eu falo aqui, eu falo também no meu programa online, Diabetes Controlada, adotando uma suplementação inteligente, adotando uma suplementação saudável para você ter muito mais energia e disposição, porque o pão, ele danifica a nossa flora intestinal, ele atrapalha a absorção de vitamina C, vitamina E, da coenzima Q10, do cálcio, do magnésio, da vitamina D, tá? Do zinco, minerais essenciais. Então você vai ter uma absorção melhor desses minerais também nesses dias que você retirar o pão. E a ideia é que você retire para sempre. Porque você vai ficar tão feliz, mas tão feliz com os resultados, que você não vai querer mais isso para sua vida. O que é mais importante? Um prazer imediato ou um estilo de vida saudável? Sem infarto, sem derrame, sem cegueira, sem complicações da diabetes, sem amputação, sem falência renal te obrigando aí a estar numa fila de hemodiálise. O que é mais importante? Eu te pergunto, minha amiga, meu amigo que está me assistindo. A sua saúde ou o prazer de um alimento que está longe de ser um alimento saudável, mas hoje é um alimento praticamente industrial, que vem numa embalagem bonita, que vem numa embalagem colorida e que diz, né, muitas vezes, sem glúten. Sem glúten não significa nada. Sem glúten significa só que ele está sem aquela proteína para quem é celíaco, mas para você que é diabético tem açúcar do mesmo tanto, para você que é hipertenso também, para você que tem problema aí de sobrepeso e obesidade é a mesma coisa. É uma enganação, você ainda paga mais caro por isso. Ficou claro? Coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero te propor um desafio. Nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, retire o pão da sua vida, qualquer tipo. Esse negócio, o pão branco, não. Todo tipo de pão. Retire da sua vida e coloque os resultados. A sua saúde vai agradecer. Gostou do vídeo? Dá um like no vídeo. Coloque esse link aqui nos grupos da família do WhatsApp, tá? Dá um pulinho lá no Facebook, no Instagram também. Compartilha essa mensagem, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Eu tenho vídeos novos aqui todas as semanas. Eu faço lives também. Vamos espalhar saúde juntos. Esse é o meu lema. Vem comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Antes que eu me esqueça, clica no link aqui abaixo de suporte para você ter acesso à linha de suplementação, para você que quer ter mais energia, tem o Vita Q10, tá? Para você também que quer conhecer o programa online Diabetes Controlada, que já ajudou mais de 80 mil pessoas, é só clicar no link aqui abaixo e fazer parte dessa família que tem saúde plena. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.